Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com FI. Hoje eu trago um convidado para falarmos a respeito de FI Infra. Dessa vez eu trago o Gabriel Steck, que é gestor aí do BODB 11. Gabriel, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui a esse podcast. Vamos falar aí como é que está o mercado, o desempenho, né, dos FI Infras e todas essas mudanças aí que vem acontecendo. Gostaria que você se apresentasse, aí apresentasse a Bocaina também, e aí a gente vai falar desse desempenho e o mercado de FII Infra. Maravilha, obrigado, André. Prazer enorme estar aqui de volta com você no seu podcast, conversando com a sua audiência. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar aqui, né? Eu gosto muito de poder interagir diretamente com os investidores e ter esse espaço junto aí dos especialistas aí de investimentos que se propõem a trazer conteúdo aí para as pessoas. Eu gosto muito de poder contribuir, então obrigado pelo espaço. É, eu sou, né, meu nome é Gabriel, eu sou cofundador aqui da Bocaina Capital, que é uma gestora integralmente dedicada a investimentos em infraestrutura. Então, isso é só o que nós fazemos, então vamos dizer, é melhor que a gente faça bem feito, né? Então, a gente se propõe a fazer com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de técnica do que, né, a média do mercado, justamente por essa nossa especialização, né? A gente fundou a Bocaina em 2020 e nós constituímos um time muito especializado, né, em estruturação e investimento de ativos no setor de infraestrutura, mais especificamente ativos de crédito para a infraestrutura, né? Então, nós fazemos transações que passam, né, tanto em estruturas mais sêniores de dívida, né, como debêntures incentivadas, altamente colateralizadas, amortais, com prazos longos, pagas no fluxo de cada emissor, né, de cada projeto, com garantias reais e com perfil de risco mais baixo. É, e um dos principais veículos que nós temos nessa estratégia é, é o BODB11, que é o nosso fundo listado, né, na B3. O BODB11 hoje que tem mais ou menos 340 milhões de patrimônio líquido. Alcançamos aí a marca de mais de 20 mil cotistas no BODB, que é uma marca que nos deixou muitíssimo orgulhosos. A gente acabou de atingir essa marca em abril, né, na verdade, último dia de março. E é um fundo que, poxa, tem conseguido entregar aí um retorno bastante bacana. A gente tem conseguido entregar mais do que o nosso objetivo de rentabilidade proposto, né? Então a gente está aí aproximadamente 3% acima da NTNB ao ano, né? Poxa, isso quer dizer que o fundo rendeu aí mais de 30% desde que a gente lançou ele pouquinho mais de 2 anos atrás, né? O fundo tem 2 anos e pouquinho de vida. Além dessa estratégia, a Bocaina Capital também faz outros tipos de financiamento com um perfil de risco maior, também de financiamento também crédito para infraestrutura, mas em formatos às vezes subordinados, às vezes mais estruturados, financiando um pedaço do equity de projetos de infraestrutura, mas aí num outro bolso, que não se comunica com esse bolso da primeira estratégia que eu comentei com você. Nesse outro bolso, a gente busca ativos aí com um perfil de rentabilidade mais condizente com esse risco, né, que é um pouco maior, então são rentabilidades maiores, e nós temos investidores, que aí são os investidores institucionais, são grandes fundos multimercado, que querem ter exposição às transações que a Bocaina estrutura, são grandes multifamily offices, né, ou seja, empresas que fazem a gestão de fortunas, né, que investem com a Bocaina para terem acesso aí a essas transações. Então, são aí clientes com maior apetite de risco e com maior interesse em rentabilidades, né, maiores. Então, a gente consegue comentar isso porque acho que a Bocaina ela tem uma atuação bastante nichada, bastante direcionada em infraestrutura, mas apesar disso, o nosso passivo, né, ou seja, o nosso hall de investidores, ele vai desde o investidor pessoa física, que pode investir comprando uma cota do BODB
por R$ 10 na B3, né? Então tem investidor que tem uma cota, que tem R$ 10, até investidores que têm, poxa, mais de 10 milhões de reais, por hipótese, investindo nos nossos veículos nossos veículos com esse perfil diferente, né? Dessa estratégia número 2 que eu expliquei para vocês aqui. E você me perguntou um pouco sobre o momento de mercado, né, aqui do mercado de infra e dos FI-infra especificamente, que acho que é o que a gente vai falar mais aqui hoje, né? É um momento de mercado muito favorável, na minha opinião, né? A gente tem visto uma performance muito potente dos fundos nesse começo de ano, principalmente advinda aí dessa maior procura por debêntures incentivadas, né, após algumas mudanças regulatórias, que a gente pode se aprofundar aqui ao longo do tempo. Então, a gente está enxergando uma procura maior por fundos do tipo FI-infra, uma procura maior, né, uma demanda, aí, um fluxo de capital relevante vindo, buscando essa isenção fiscal que as debêntures incentivadas permitem, né, proporcionam. Então, isso daí traz um apetite maior para os investidores, né, com relação à alocação em FI-infras, tanto no formato de fundos listados em bolsa, quanto nos fundos não listados também, né? Então, nós temos observado aí um aumento da demanda e um crescimento da indústria bastante relevante nesse aspecto. Ou seja, para no mercado de FI-infra, tá interessante nesse momento, né? Nesse começo aí, nós estamos gravando em abril, então tá bem pujante ainda, apesar dos pesares. Isso, é isso mesmo. Acho que a gente tem, se você observar o que aconteceu no final do ano passado e começo desse ano com a taxação de fundos exclusivos, né? Então você tem uma quantidade grande de capital que vinha sendo aplicada através desse tipo de fundos. Esse tipo de fundo trazia um benefício fiscal, principalmente para detentores aí de grandes volumes de capital, e que deixou de ter esse benefício fiscal. Obviamente que esse capital sai desse formato, né, e busca também investimentos incentivados, ou seja, investimentos com isenção de imposto, né? E as debêntures incentivadas são uma alternativa para isso. Somado a esse fator, no dia 5 de fevereiro foi publicada a resolução do CMN, criando uma restrição maior para CRIs, CRAs. A gente teve também uma restrição para LCIs, LCAs, né, que são outros ativos incentivados, ativos com algum tipo de isenção de imposto de renda para a pessoa física, que foram também reduzidos, né? Eu conversei com um colega de uma empresa aí de wealth management, né, de gestão de fortunas, e na leitura dele, a estimativa é que do volume que a gente tem outstanding aí, né, de LCIs, LCAs e afins, os bancos consigam renovar apenas uma fração desse volume, né? Então, vai conseguir renovar 60%, 70% desse volume. Poxa, você tem, então, uma demanda muito grande de capital que estava alocado nesses produtos incentivados, nesses produtos isentos de imposto de renda para a pessoa física, e que vão procurar o quê? Vão procurar outros investimentos, dentre eles, investimentos que tragam esse benefício da isenção de imposto de renda. E aí, no final, com esse fechamento desse cerco, vamos chamar assim, as debêntures incentivadas acabaram se tornando uma alternativa muito boa, que ainda preserva um acesso relativamente fácil das pessoas físicas, seja diretamente, seja através de fundos de investimento, e que ainda permitem essa isenção fiscal. O impacto disso no mercado foi uma procura drástica, eu diria, pelas debêntures incentivadas. Então, você vê o dia 5 de fevereiro, que foi uma sexta-feira, foi um dia histórico no mercado secundário de debêntures incentivadas, com volumes estratosféricos. Eu nem me lembro mais o número lá do volume negociado nessa sexta-feira do dia 5 de fevereiro, porque foi quando foi publicada a resolução do CMN, todo mundo, quem tinha cabelo, se descabelou e falou, poxa, preciso correr atrás de debêntures incentivadas, porque é a última tábua da salvação aqui dos ativos com isenção de imposto de renda. Logo,
os fundos que detinham esses ativos tiveram uma apreciação desses ativos, do valor desses ativos, principalmente os mais líquidos, né? Então, você observa aí a performance das debêntures e de fundos de debênture incentivada bastante favorável nesse começo de ano, que é o que nós falávamos no começo. É interessante, realmente, né? Porque havia uma certa emissão, né, assim, meio que desenfreada no mercado, né, e agora o CMN deu uma caratada ali, né, falando assim, opa, pera lá, vocês realmente têm que voltar para a finalidade que era essa Crise crasa, isenção, né, ali. Uhum, exatamente, esses ativos, né, CRIs, CRAS, LCs, uhum. LCAs, realmente com o lastro, né, imobiliário para fomentar isso, né, com esse pensamento, né, com essa nossa interpretação a respeito, é muito positivo, é muito interessante. E favoreceu também, né, os infras É, aí com os debentures, né? às vezes, vamos dizer, né, de vez em quando você tem que ter sorte, né? Um pouco de sorte na vida ajuda, né? Para a gente, como uma empresa dedicada a investimento em infraestrutura, a gente acredita que a infraestrutura foi o setor menos afetado nesses ajustes que ocorreram. Claro, talvez pelos méritos do próprio setor, né? Então, a infraestrutura é um setor que gera muitos empregos, né? Empregos diretos, empregos de construção, empregos de boa remuneração, né? Além disso, o investimento em infraestrutura ele ataca de forma direta o problema mais estrutural que nós temos no Brasil, que é o gargalo logístico, o gargalo de energia, o gargalo de né, produção, né, de insumos. Então, acho que infraestrutura tem tantos benefícios qualitativos positivos, né, para a sociedade que acho que ela se justifica como uma alternativa de investimento com isenção fiscal, né? É uma análise que deveria ser uma análise simples, né? Embora essas coisas que são geralmente simples, elas são as mais difíceis de serem feitas, né? Mas assim, a sociedade está abrindo mão de uma arrecadação de imposto, né? Ao ter investimentos com algum tipo de isenção, ela precisa estar recebendo uma contrapartida por isso. Qual que é a contrapartida, né, que você tem na sociedade quando você tem uma isenção fiscal desses veículos, dessas coisas de investimento que a gente estava falando, esses instrumentos, né, de CRI, CRA, LCI, LCA, poxa, você fomenta a ida de recursos para o mercado imobiliário, que é um mercado que emprega pessoas, que reduz o déficit habitacional. Quando você vai para o mercado agro, poxa, você reduz o custo dos alimentos, você ataca a inflação, você disponibiliza mais capital para produtores, né? Assim, olhando pela essência, talvez de maneira, né, simplista, mas que está diretamente relacionada com o benefício que a sociedade extrai ao abrir mão dessa arrecadação, né? E assim, não vamos nos enganar. Se o governo está deixando de arrecadar aqui, ele está arrecadando em outro lugar. Então, tem, né, outro pedaço que a sociedade está tendo que cortar um dobrado ali para poder, né, fazer frente a essa arrecadação, mas está recebendo esses outros benefícios qualitativos. Do lado de infraestrutura, nós temos esses benefícios qualitativos que eu comentei, e, poxa, é um setor altamente intensivo em capital, né? Então, as debêntures incentivadas, hoje em dia, elas correspondem por uma parcela, uma fatia relevante do financiamento de infraestrutura no país. Historicamente, em anos normais, tirando as pandemias da vida, você estava trabalhando com 40, 50 bi de volume de debêntures incentivadas emitidas por ano. No ano passado, se eu não estou enganado, foi algo como 67 bi. É um volume muito grande. E é um volume que faz verão, assim, no orçamento público, né? Você fala, poxa, não, agora não vai mais ter incentivo fiscal aqui, vamos fazer tudo via BNDES de novo, ou vamos fazer tudo via, sei lá, investimentos do governo. Poxa, é uma rubrica que, assim, se você pensar na discussão fiscal que a gente está tendo essa semana, inclusive, né? Toda essa complexidade que a gente está vendo. Você fala, não, poxa, o governo vai fazer frente a investimentos da ordem de 50 bilhões, por hipótese, em infraestrutura, né? É, é, um, é, é uma parcela de investimento privado que não dá para se abrir mão, né? E temos que pensar também que é um negócio fantástico, né? Se você pensar que são capital que, em última instância, seja via fundos, seja via diretamente, seja através de tesourarias de banco, que em algum momento viram também atendimento para os seus privates,
né, no investimento direto dessas debêntures, poxa, é capital privado, capital, em muitos casos, da própria pessoa física, direto e indiretamente, que está indo para financiar a infraestrutura a prazos ultra longos. Estamos falando aqui de 10, 15, 20 anos às vezes, de prazo nessas debêntures. Você pensar, capital da pessoa física aplicado no longuíssimo prazo para financiar a infraestrutura, que é o principal gargalo do país. Poxa, para mim, eu tenho falado isso, né? Para mim, essa é a maior definição de sucesso de política pública, né, de um instrumento que foi utilizado para se fomentar alguma coisa que se pode ter no país. Poxa, um super sucesso, né? E cada real que o privado coloca e o poupador, né, pessoa física coloca nesse tipo de instrumento, é um real a menos que o governo precisa colocar do próprio bolso que ele arrecada nisso, né? Então, era um mercado que simplesmente não existia 10 anos atrás, né? 12 anos atrás. A Lei 12.431 ela é de 2011, mas esse negócio efetivamente começou a rodar mesmo a partir de 2013, 14. Então, poxa, hoje você consegue dizer que você tem uma indústria que consegue viabilizar investimentos de alto vulto em infraestrutura com base em capital privado para financiamento da infraestrutura, né? Não é só participação acionária em infraestrutura, mas para financiamento de longo prazo em infraestrutura. Não conheço nenhum país que tenha esse tipo de dinâmica e nesse sentido eu acho que é um fator muito, muito bom do ponto de vista de, né, angariar recursos aí privados para ativos de infraestrutura dos quais nós somos tão carentes aqui no nosso país. Então eu vejo com os méritos do setor talvez sendo a razão pela qual ele está sendo aí o último dessa leva de fechamento, aí, ou de redução de amplitude dos investimentos isentos. E do nosso lado a gente, poxa, viu uma pista muito grande pela frente, né? A Bocana Capital está muito preparada para isso. A gente vê o nosso fundo, o BODB, né? Poxa, é um fundo que tem mais de 2 anos, está com um portfólio de mais de retorno histórico. A gente entregou mais de 30% de retorno líquido de taxas, isento para o investidor, se você olhar nesses últimos 2 anos aí de vida do fundo. É um fundo que está com 16 posições, né, um fundo diversificado setorialmente. O fundo ele tem tido uma liquidez diária das suas cotas na B3 de 1,5 milhão por dia. Você fala, poxa, você tem mais de 20 mil investidores e negocia 1,5 milhão por dia, você já tem uma liquidez relevante, assim, né? Mesmo para um fundo que tem um patrimônio que ainda não é gigantesco, não é um patrimônio de bilhão, é um patrimônio de 340 milhões aproximadamente. Então você tem um turnover, né, que é a liquidez frente ao tamanho do patrimônio muito bom, dos quais a gente, poxa, fica muito orgulhoso e a gente acredita que credencia o BODB para ser um bom veículo aí nesse momento de alta demanda desse tipo de investimentos. Né? Então a gente está bastante animado com o prospecto desse ano. Antes da gente adentrar, né, falando um pouquinho mais a fundo aí do BODB, gostaria que você falasse também das mudanças nas próprias debêntures incentivadas, né, que estão aí para ocorrer ou já estão aí caminhando para que isso aconteça. E os impactos, tanto no BODB, mas do mercado como um todo, Gabriel. Legal. Vou comentar aqui, Andréa. Só retomando, né, para quem não necessariamente está acompanhando todos esses detalhes, né, a gente teve em janeiro a publicação da Lei 14.801, que ela, basicamente, ela criou um tipo de debênture novo, que para confundir a cabeça de todo mundo, eles chamaram de debênture de infraestrutura, e aí as debêntures que a gente chamava antes de debêntures de infraestrutura, na verdade, elas ficaram então com o nome de debêntures incentivadas. Então agora você tem as que existiam, que chamam debêntures incentivadas e carregam o benefício fiscal para os investidores, e você tem as debêntures de infraestrutura, que são debêntures onde o emissor tem um benefício fiscal e o investidor não tem a isenção fiscal. Tá? Sob a ótica do investidor, é um ativo, uma debênture, é um título de crédito privado como outro qualquer. Tá? Então, nessa lei foram criadas as debêntures de infraestrutura e foram modificadas algumas características, tanto para as debêntures de infraestrutura novas, né, criadas, quanto para as debêntures incentivadas já existentes, com relação a
setores elegíveis, com relação a tipos de lastro elegíveis, e que gerou algumas mudanças de quem consegue fazer essas emissões. Então, por exemplo, foi estendido o prazo de elegibilidade de investimentos feitos em infraestrutura elegíveis a serem financiados pelas debêntures incentivadas. Então, na hora que você olha a regra antiga, poxa, você podia fazer emissão e pegar tudo que você investiu de lastro, né? Esse lastro é investimento em infraestrutura elegível, olhando 2 anos para trás, mais o que você investiria para frente. Agora, você pode olhar 5 anos para trás. Então, você aumentou esse prazo, né? Óbvio, ele não acontece de imediato. Então, antes você podia olhar até 2022, não é que você pode olhar agora até 2019. Não é isso. Você vai olhar até 2022, né? 2 anos para trás. Aí você anda um ano para frente, você pode olhar até 2022. Aí você anda mais um ano para frente, você pode olhar até 2022. Você anda, na hora que você estiver lá em 2027, você vai poder olhar até 2022 e a partir dali você vai né, avançando com 5 anos para trás de elegibilidade. Então, isso foi um fator positivo. Você teve, por outro lado, algumas outras alterações que embaralham um pouco o que estava se acostumado a fazer até antes da publicação dessa lei. A lei ela também exigiu que fosse publicado um decreto para normatizar algumas das coisas que a lei deixou em aberto. Esse decreto foi publicado agora, faz aí umas 2 semanas e meia. E basicamente o que esse conjunto de lei mais decreto, eles alteram um pouco a elegibilidade para as duas debêntures, tanto para debênture de infra quanto para debênture incentivada, onde você tem alguns setores que foram excluídos. Então, por exemplo, o setor de óleo e gás, o setor de geração térmica a carvão, o setor de usinas de açúcar e álcool, né, com lastro para composição de ativo biológico, ou seja, CAPEX de cana, que o pessoal fala, esses daí não vão poder mais emitir debêntures incentivadas. Então, emissões que a gente teve no ano passado, como, por exemplo, Enalta, Origem, PetroRio, 3R, essas emissões elas não poderiam mais ocorrer. Emissões de térmicas a carvão, como, por exemplo, da usina Pampa Sul, também não poderiam mais ocorrer. Emissões como as muitas que a gente vê do setor de açúcar e álcool, elas teriam que ser adaptadas apenas, sei lá, a usina que for fazer um investimento em usina térmica biomassa de bagaço de cana, ainda continua elegível, porque térmica biomassa continua elegível. Porém, CAPEX para fazer cana não é mais elegível. Você tem alguns setores de telecom que talvez não sejam concessionárias, que talvez tenham também uma dificuldade de fazer essas emissões. Você teve a inclusão de outros setores que nesse momento ainda são um pouco mais incipientes, como coisas de veículos elétricos e baterias, etc., que ainda não são tão relevantes, né? Então, você teve essa dinâmica de mudança de setores, né? E você passa a ter agora uma possibilidade de ter os ministérios responsáveis por cada setor publicando portarias mais abrangentes, ao invés de cada projeto ter que ir lá e pedir uma portaria para cada projeto. Então, essa era uma tentativa, né, de reduzir, né, esse prazo para a obtenção dessas portarias e as emissões. No final, acabou ainda se precisando ter uma portaria mais abrangente em cada ministério para que as emissões possam ocorrer. Então, acho que você tem outros ajustes, né, outras mudanças menores, mas acho que essas são as mudanças mais relevantes. E você teve a criação, né, eu comentei da criação das debêntures de infraestrutura, que são bastante interessantes. A ideia era que o projeto de lei foi criado em 2020, quando a gente tinha, não sei se você se lembra, mas a gente estava com juro de 2% spot, juro longo real de 2,5% acima da inflação, 3% acima do IPCA, né? IPCA mais 2,5%, IPCA mais 13% nas NTNBs. E aí você tinha os fundos de pensão e entidades fechadas de previdência com dificuldades de atingir suas metas atuariais, de IPCA mais 5,5%, IPCA mais 6%, com os títulos públicos. Eles precisavam comprar títulos privados, por exemplo, com spread, para poder, né, atingir suas metas atuariais. As debêntures incentivadas, no entanto, por conta do benefício fiscal, costumavam ter pouco spread, dado esse diferencial super importante para as pessoas físicas. Qual que foi a ideia que se teve naquele momento? Poxa, vamos criar uma debênture onde o emissor se beneficia
com um abatimento do seu imposto de renda no mesmo tamanho que seria o abatimento do investidor, né, da debênture incentivada. Mas vamos criar essa nova debênture, que chama debênture de infraestrutura. O emissor passa a se compensar no seu imposto de renda pago da empresa emissora mesmo, e o investidor, ele não tem benefício fiscal ao comprar esse ativo. E aí os fundos institucionais, como, né, de fundos de pensão e de entidades de previdência, seguradoras, etc., que já não recolhem imposto sobre quaisquer títulos privados que eles invistam, eles teriam daí ativos interessantes com mais spread para poderem adquirir. A expectativa é que, em tudo mais constante, as debêntures de infraestrutura tivessem uma remuneração maior do que as debêntures incentivadas, justamente por conta de não carregarem esse benefício fiscal, né? Então, se você tivesse um mercado perfeitamente eficiente, fantástico, com altíssima liquidez, você talvez observasse isso. Então, essa era a ideia quando concebidas essas debêntures lá em 2020. Avance rapidamente para 2024, estamos aqui agora com finalmente essas debêntures aprovadas em legislação, com decreto e tudo mais, podendo ser concebidas agora para serem emitidas. Porém, o fato é que hoje a gente está vivendo um mundo um pouco diferente daquele que a gente viveu em 2020. Então, a gente está voltando de um juro nominal, né, que estava mais de 13% e está reduzindo agora, talvez chegando a um dígito aí ainda esse ano, não se sabe mais. E você está com um fiscal mais difícil, que gera uma pressão na curva de juros, onde as NTNBs, ao invés daqueles IPCA mais 2,5, 3, hoje elas estão em IPCA mais 6 na curva toda, né? Tanto a de vencimento curto quanto a de vencimento em 2060 e tralalá. Então, nesse cenário, eu vejo como menos apetitoso para os fundos de pensão e fundos, né, de previdência investirem em títulos privados, dado que se tem a alternativa de se investir nos títulos públicos que não têm risco de liquidez, ou um risco de liquidez muito baixo, e que não tem risco de contraparte, ou risco de crédito, né? E já atende a necessidade deles de meta atuarial. Então, nesse momento, são títulos que me parecem um pouco menos atrativos para o público investidor, que era o alvo original, né, dessa criação desse dispositivo. É claro que se você tem que estar preparado para todos os tipos de situações, é muito inteligente você ter um conjunto de ferramentas abrangente na sua caixa de ferramentas. Então, eu acredito que essas debêntures de infraestrutura sejam uma ótima ferramenta, né, um instrumento de investimento por esses investidores, mas eu acho que essa vai ser uma ferramenta que ainda vai estar por um tempo guardada na caixa de ferramentas para ser utilizada no momento em que, ou seja, a demanda por ela deve acontecer no momento em que a gente esteja com uma curva de juros um pouco menos dura do que a gente está vivendo nesse momento, né? Se tiver uma curva de juros mais baixa, acho que isso aí tende a ocorrer ao longo do tempo, a gente daí teria um apetite maior para esse tipo de ativo, né? Então, minha leitura é que tem um tema aí de rentabilidade importante, e eu acho também, e aí uma opinião mais pessoal, que não se preocupou muito com a liquidez desse título no seu início, no seu startup, vamos chamar assim. Então, esse é um tipo de título que, pense, ele vai se financiar projetos de infraestrutura, então ele vai estar geralmente numa estrutura IPCA mais cupom, com prazos longos. Os fundos de crédito hoje existentes, crédito privado normal, eles geralmente são mandatos em CDI e com uma duration não muito longa, né? Então, se você olhar os fundos que a gente chama o DIzão, né, que é aquele fundo que é o DI de um D+1, né, que tem um pouco de crédito privado, você tem os bancões, as grandes assets com grandes fundos nesse formato, que usam o crédito em parte do portfólio para dar uma melhoria na rentabilidade. São fundos com, assim, tem que olhar com uma duration bem mais curta, né? São fundos geralmente que estão entregando, tem um passivo que demanda percentual de CDI, então ele não tem tanto apetite para atuar em ativos IPCA+, né? Então, os fundos de crédito privado tradicionais, você tem um conjunto menor
da indústria que é capaz de tomar prazos longos a IPCA mais cupom. A grande maioria da indústria está em CDI mais de durations curtos, não IPCA mais durations longos. Quem que é um passivo que gosta de IPCA mais durations longos? Os fundos de infra, que já estão acostumados a investir em debêntures incentivadas, que têm justamente esse perfil. Porém, acabou-se que no desenho desse tipo de ativo, esse ativo ficou o pior ativo para se investir através de um FI infra. Por quê? Esse é um ativo que ele não contabiliza para fins do atingimento dos 85% de patrimônio líquido mínimo necessário para enquadramento dos FI infra em debêntures incentivadas. Então, você tem lá um fundo, por hipótese, de 100 milhões, passou 2 anos da sua criação, ele precisa ter 85% ou 85 milhões, nesse meu exemplo, alocado em debêntures incentivadas. Os outros 15% ele pode ter em outros ativos, seja NTNBs ou títulos, né, debêntures, títulos de crédito privado comuns. E aí ele vai estar enquadrado. Estar enquadrado significa que os cotistas desse fundo gozam da isenção fiscal, do benefício de imposto de renda, né, como se eles estivessem investindo diretamente nas debêntures incentivadas. Muito bem. Se esse fundo for investir em um título, por exemplo, uma debênture regular, não incentivada, comum, essa debênture que vai estar dentro desses 15% de volume complementar, né, do PL do fundo, ela vai render isenta também. Então, para o fundo e para aquele cotista, aquela rentabilidade é isenta também. Então, ele tem 85% do fundo em ativos incentivados, 15% em ativos não incentivados e 100% do portfólio rende isento, porque é um fundo enquadrado. Muito bem. Esse ativo, para não ter um duplo benefício tributário, já ficou estabelecido que, caso ele seja adquirido por fundos que gozem de benefício tributário, como os FI Infra, a rentabilidade desses ativos precisa ser taxada em 10%, que seria mais ou menos o 30% de aproximadamente 30 e poucos por cento de imposto aplicado a mais ou menos 30% do abatimento que a empresa fez no imposto de renda dela. Então, as debêntures de infraestrutura que forem adquiridas por FI Infras, elas vão ter que pagar 10% de imposto. Então, ela vai render menos, ela precisaria ter um retorno superior para ela estar equivalente a uma debênture incentivada, né? Mas ela também teria que ter um retorno superior para ela estar equivalente a uma debênture regular, uma debênture não de infra e não incentivada, né? Isso então torna esses ativos o pior tipo de ativo para você ter no FI Infra, porque no FI Infra você vai preferir, obviamente, se você escolher ter crédito privado não incentivado, você vai escolher uma debênture regular, que ela não vai pagar imposto dentro da sua carteira. A gente até, durante as discussões, né, através de algumas entidades de classe, a gente mandou sugestões, né, para o Poder Executivo, antes da publicação do decreto, sugerindo que as debêntures de infraestrutura pudessem, ainda que pagando 10% de IR, compor os 85% da participação para fins de elegibilidade, de enquadramento do fundo. Porque, ao fazer isso, você pega toda essa indústria que hoje é bem grande de fundos de infraestrutura, de fundos de infra, FI Infras, tanto listados quanto não listados, que já tem investidores interessados em ter exposição a IPCA mais de duration longa, e você fala, poxa, eu já nasço com uma liquidez muito legal, porque eu tenho todos esses fundos com um volume muito grande de capital já aportado nesses fundos e que podem ser agentes no mercado de balcão, criando liquidez para esses novos títulos. Porém, não foi isso que foi acatado. A gente não teve essa colocação, né, no decreto, nem na lei. Então, essas debêntures elas não servem para fins desse enquadramento. Então, no final, você tem que ter minha leitura, né, aí, opinião pessoal, eu acho que vai ter um ramp-up, vai ter um crescimento mais lento de liquidez nesses ativos, porque quem for investir nos primeiros ativos, quando e se eles forem emitidos por empresas, né, esses ativos vão ter baixa liquidez inicial nesse mercado, acho que leva alguns anos até eles serem efetivamente ganharem uma liquidez
né? E, obviamente, que os investidores, fundos de pensão, entidades de previdência, eles gostam de ter liquidez. Então, poxa, você precisa daí ter, ou talvez uma mudança de mindset, onde os fundos de crédito privado passem a não ter tanto esse olhar de CDI duration curto e passem a ter um olhar para um mix maior de índices ou até mesmo uma dedicação maior ao IPCA mais de duration longa, sem o benefício fiscal. Então, são caminhos possíveis aí para essa indústria nos próximos anos, na minha opinião, com base nisso que foi apresentado. É claro que também pode ser que não pegue, né, esse tipo de emissão, e pode ser que, né, não seja algo que se torne muito comum. Mas, enfim, aí temos que ver. Eu acho que não são todas as empresas emissoras que têm interesse de emitir esse tipo de debênture também, né? Empresas que tenham pouca base tributária, onde elas não vão gozar daquele benefício da isenção de imposto de renda, se ela tem o lastro para emitir uma debênture ou de infraestrutura ou incentivada, se ela não tem o imposto de renda para pagar, vamos supor que ela fez muitos investimentos e né, ela tem um prejuízo fiscal para ser compensado ao longo do tempo, ela vai se beneficiar menos dessa isenção fiscal dos juros dessa debênture de infraestrutura. Então, ela provavelmente vai preferir emitir debêntures incentivadas, tudo mais constante. Então, provavelmente empresas de infraestrutura vão ser emitidas mais pelos emissores frequentes, grandes corporações, né? Então, você pegar, poxa, uma Vale certamente se beneficiaria disso, ela paga bastante imposto, então ela se beneficiaria de uma emissão desse tipo de ativo, né? Então, e coincidentemente ou não, essas empresas já são habituais no mercado de crédito privado. Então, os grandes investidores institucionais já estão acostumados a tomar risco dessas empresas, né? Então, enfim, acho que com base nessas mudanças de lei, decreto, né, tanto das incentivadas quanto das debêntures de infraestrutura, eu acho que tem esses caminhos possíveis aí nesse momento. Acho que até o final do ano a gente vai conseguir ver qual que é o caminho vencedor. Mas a priori, para toda a sua explanação aí, ele tem dois pontos que não são tão favoráveis, né? Um em relação ao imposto e outro essa questão aí de composição de carteira ali, né? Então, ou Perfeito. seja, e também o terceiro ponto nesse descasamento também em relação a indexador, né? Vocês acostumados mais com IPCA e aí CDI, então, ou seja, esse swap aí não tá bacana, não. Exato. Acho que você poderia sempre argumentar que é possível hoje em dia, há uma liquidez no mercado de juros, no mercado de derivativos, né, de futuro de juro real, né? Então existe uma liquidez nesse mercado. Ele pode ser um instrumento para tentar se precaver ou transformar um IPCA mais em um CDI mais, vamos chamar assim. Então essa é uma hipótese também de tentar sobrepor caso haja essa dificuldade. Então, pode ser uma alternativa para os fundos que permitam aí o uso de derivativos. Exatamente. Mas, e outra coisa, Gabriel, estava me esquecendo, estava pensando aqui na pergunta e quase me esqueci. Prazos, eles são diferentes em relação às incentivadas e essas de infraestrutura? Não, para todos os outros efeitos, elas são, não muda nada, ou seja, por exemplo, o prazo da debênture, ele está muito mais atrelado ao apetite do investidor do que a restrições regulatórias. Então, se você perguntar, poxa, como é que era lá em 2017, quando você via as debêntures, né, de infraestrutura, você fala, poxa, você tinha emissões de 12, 13 anos, 14 anos, financiando projetos totalmente contratados, com PPAs de 20 anos ou concessões de 30 anos. E as empresas, as corporações, quando não era uma SPE, quando era uma empresa emitindo, tipo uma Vale, uma Petro, uma Engie, uma Equatorial, você geralmente via prazos entre 5 e 7 anos. Tá? Poxa, você chegou lá em 2019, que era um mercado bem bullish, poxa, você já via emissões de 20 anos, houve emissões de 24 anos para concessões de linhas de transmissão que tinham prazos de 35 anos. Você conseguia ver já
nas emissões corporativas, ninguém mais emitia 5 anos, todo mundo emitia 7 a 10 anos, mesmo para bons nomes corporativos, né, de bom risco. Então, o mercado ele vai ganhando mais segurança para ir a prazos mais longos, e aí, né, isso é uma adaptação dos emissores ao mercado. O que você tem de diferença é esse benefício fiscal, e você tem algumas nuances de emissão, por exemplo, agora você pode, nas debêntures de infraestrutura, fazer emissões com indexador atrelado à variação cambial. Então, é como se você pudesse emitir uma debênture em dólar, né? Pode emitir um bond. Então, você tem algumas nuances que também foram incluídas ali nesse arcabouço, que são interessantes também, mas, de novo, dependem de um apetite de investidores que talvez não necessariamente nesse momento esteja no seu mais alto nível. Então, acho que do ponto de vista de prazo, ou mesmo de vamos dizer, outras características, assim, essas debêntures elas vão estar regidas pela demanda de mercado. Nada garante, por exemplo, que uma debênture de infraestrutura vai ser a taxa equivalente da debênture incentivada mais um gross-up de impostos. Nada garante isso também, porque o preço ele também é definido por uma dinâmica de oferta e demanda. Então, como é que estava a oferta e demanda no momento de uma emissão? Poxa, você vai ver esse conjugado sendo responsável pela definição do preço, né? Poxa, se você por um acaso tiver muita demanda numa debênture de infraestrutura e pouca demanda na debênture incentivada, pode ser que a de infra tenha preço até mais baixo do que a incentivada, ainda que a incentivada não tenha imposto. Pode ser, porque não existe nenhuma restrição com relação a isso, ou prazos diferentes. Minha leitura é que quem for começar a fazer esse setor acontecer vai preferir fazer emissões em vasos comunicantes. Então o cara tem o lastro e vai falar, poxa, eu vou emitir debênture incentivada, uma série incentivada e uma série de infraestrutura. E aí ele vai ver qual que é de onde vem a demanda, né? E aí ele consegue acessar dois tipos de bolsos diferentes, o institucional e o pessoa física, e ele consegue otimizar para o volume que ele vai captar a melhor taxa possível, a menor taxa possível, que é o desejo do emissor. Então, eu acho que as primeiras emissões, que futurologia minha, eu acredito que elas venham nesse formato. Maravilha. Mas já está pensando aí já em emitir para ver o mercado ou ainda não, Gabriel? Eu acho que assim, tá todo mundo muito apreensivo. Você tem algumas coisas que vieram muito boas na lei. Por exemplo, ficou bem claro na lei e no decreto que o setor de geração distribuída, que até hoje não havia emitido nenhuma debênture incentivada, passou a ser elegível e claramente e explicitamente determinado que pode ser emitir debêntures incentivadas ou debêntures de infraestrutura para o setor de geração distribuída de energia, o que é positivo. Por outro lado, ainda prescinde de uma publicação de decreto do Ministério de Minas e Energia, que pode ou não demorar e não se sabe exatamente como vem. Então está todo mundo em compasso um pouco de espera, pelo que eu tenho conversado, tanto com as bancas de advogados especializados em infraestrutura e mercado de capitais, quanto com os bancos nas áreas de DCM e de Project Finance, que são as áreas envolvidas nas emissões de projetos de infra, né? Quanto com outras gestoras, está todo mundo muito em compasso de espera para ver como que vem esse desenho para que sejam emitidas as emissões nesse novo formato. Ainda tem um backlog grande de emissões que já tinham portaria e que estão vindo ao mercado e tal, então não é dizer que está todo mundo muito afoito, né, para fazer isso, mas tem aí um jogo de encaixe aí para acontecer antes das primeiras emissões. Maravilha, Gabriel. E agora sim, né, vamos falar aí como é que está o portfólio do BODB 11 hoje. Legal. Então, o nosso querido bodão da massa, né, o nosso BODB 11, ele está hoje com 16 posições, né, em diferentes setores. A gente tem uma diversificação setorial bastante interessante no fundo. Nós concluímos a última oferta pública, a quarta oferta pública do fundo em janeiro, né? Então a gente terminou a captação em janeiro, liquidamos em fevereiro, então em fevereiro o dinheiro veio para o gestor poder trabalhar, e nós investimos integralmente os recursos em março, né? Então, desde meados de março, aí nós já temos todos os recursos investidos, os captados, né? Nós captamos pouco menos de 60 milhões,
esses 60 milhões foram investidos rapidamente, como a gente tinha se comprometido a fazer, né? Nós investimos em papéis novos e aumentamos um pouco a exposição em alguns ativos de alta qualidade que nós detínhamos, né, ou que tinham disponíveis para aquisição, né? Então, hoje nós temos aí dos diversos setores, né? A gente tem ativos no setor de terminais portuários, rodovias, geração solar de energia, telecomunicações, óleo e gás, saneamento, linhas de transmissão, né? Torres celulares, açúcar e álcool. Então, a gente tem também exposição ao setor de mobilidade urbana. Então, a gente tem aí um portfólio bastante diversificado, e infraestrutura é legal falar dessa diversificação, né? Porque os setores dentro da infra, eles são muito independentes entre si, de forma que eles têm pouca correlação. Quando você pensa em construção de portfólio, né, aí você vai lá entrar, né, Markowitz, aquela coisa maluca e tal. Poxa, você ter descorrelação te cria benefícios de melhor rentabilidade pelo risco, né? Então, quando você fala, poxa, qual que é a dinâmica, modelo de negócios e regulatório de uma concessão de terminal portuário? Uma. Poxa, terminal portuário em Santa Catarina, ele tem uma correlação em termos de modelo de negócios, tarifa, poder concedente, forma de gerar, né, dinheiro com um parque solar na Paraíba? Não, não tem nada relacionado, porque o jeito de fazer dinheiro é diferente, as dinâmicas de oferta e demanda são diferentes, o tipo de custo é diferente, o regulador é diferente, o ministério é diferente, a geografia é diferente, é tudo diferente. Então você fala, claro, são todos ativos de renda fixa, são títulos de crédito privado que são sujeitos a flutuações na curva de juros, naturalmente, como qualquer título de renda fixa, óbvio. Por outro lado, o risco intrínseco, o risco de contraparte, o risco de crédito, ele é descorrelacionado. Então, quando você pega e fala, poxa, eu tenho aqui um terminal portuário em Santa Catarina, um projeto solar na Paraíba, uma rodovia no Mato Grosso, uma linha de transmissão na Bahia, um saneamento, uma concessão de saneamento no Rio Grande do Sul, e torres de celulares espalhadas pelo Brasil todo. Então, você fala, poxa, caramba, tem aqui um alto grau de diversificação que é muito interessante. Então, a gente preza bastante por isso e o portfólio do BODB hoje apresenta essa diversificação. E, adicionalmente, acho que uma coisa legal aqui para comentar, né, a Bocaina, ela tem um jeito de fazer as coisas que envolve muito originação e estruturação e uma atuação em transações um pouco mais exclusivas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente busca papéis que não são apenas esses papéis disponíveis para investimento no mercado secundário, são papéis que a gente cria esses papéis, às vezes, ou às vezes nós temos acesso a determinados papéis que não vêm a mercado. Ou seja, a pessoa física ela não consegue investir diretamente nesses papéis. Outros fundos não conseguem, às vezes, investir diretamente nesses papéis. São papéis que a gente tem algum grau de exclusividade, de acesso a eles, seja porque a gente que os originou, estruturou, ou seja porque a gente está fazendo em parceria com uma ou outra entidade, uma outra casa, seja banco, seja gestora, etc. O que isso gera para os fundos? Isso gera ativos com maior spread, né, com maior taxa sobre a NTNB, né, e, consequentemente, gera um portfólio com um carrego maior. O que isso quer dizer em números? Se você pegar depois desse fechamento que teve de taxas, você tem uma quantidade muito grande de debêntures que hoje negociam e que estão marcadas a NTNB mais 0,3%, NTNB mais 0,4%, NTNB mais 0,65%. Então são debêntures que têm um spread muito pequeno. Já tem muitas emissões vindo a NTNB mais zero. Né? Então, tipo, caramba, eu vou pagar o mesmo que o custo do dinheiro para o governo, que é o dono da impressora do dinheiro, tipo, qual que é o raciocínio? Né? Eu não vou receber nada pelo risco de crédito, né? Tá literalmente precificando o risco de crédito a zero e o risco de liquidez a zero. Óbvio, como tem o benefício fiscal, você ainda tem um delta entre essas duas alternativas, mas, de fato, eu não acredito que essa seja a melhor forma de você fazer um investimento em título de crédito privado. Eu quero ser bem remunerado pelo meu investimento em título de crédito privado, né, no meu chapéu de investidor. E eu, obviamente, como gestor, quero remunerar bem os meus cotistas aqui, os cotistas do BODB11 com
com bons spreads de crédito. Então, se você for olhar a carteira do BODB hoje, em termos de carrego bruto, ela é uma carteira que tem 2,6% de spread sobre a NTNB. O que isso significa hoje? Isso significa aproximadamente um IPCA mais 8,60, 8,70, né, de carrego bruto na nossa carteira. O BODB ele tem uma taxa de 0,9% ao ano de administração. Então, se você pega IPCA mais 8,7, você tira 0,9, dá um IPCA mais 7,8% ao ano, líquido e isento de imposto em termos de carrego, que é um carrego bastante robusto, né? Se você for olhar aí tantas debêntures que estão disponíveis, em muitos casos, para investimento pelas pessoas físicas, ou na hora que você for olhar portfólios de fundos que investem em debêntures mais líquidas, você vai observar que esse carrego líquido está muito próximo da NTNB, em alguns casos, dependendo do fundo, talvez fundos D30, por exemplo, você já esteja com esse carrego inferior à NTNB, porque se você já está ali 0,4% acima da NTNB, você ainda tem que pagar 0,8% de taxa de administração, 0,9%, o que seja, você vai estar, né, B menos 0,4% ao ano. Então, acho que isso quando a gente olha para o portfólio do BODB, o fato da gente trabalhar desse jeito que eu expliquei para você, traz esse carrego mais gordinho, esse carrego mais robusto para o fundo e dá um conforto maior para o longo prazo de que você tem uma continuidade, né, maior nesse aspecto. É claro que a gente tem conseguido, conforme o nosso desejo, fazer boas trocas, bons desinvestimentos. Então, poxa, eu investi em vários papéis no ano passado, na Bacia das Almas ali, durante os eventos de Americanas e Light, onde vários títulos privados de altíssima qualidade creditícia tiveram uma abertura de spreads grandes, a gente foi às compras. Então a gente comprou bons ativos a ótimas taxas, que em alguns casos eu já estou fazendo uma reciclagem do meu portfólio para investir em novos ativos. Então, um dos exemplos aqui, a gente tinha uma debênture com spread de 5,5%. Spread, né? Nesse caso era um CDI+, né, que a gente estava investindo. CDI mais 5,5%, poxa, muito bom. Qualidade muito legal, poxa, muito bem. Eu peguei e vendi um pedaço de um investimento que eu fiz em junho do ano passado, numa debênture de rodovias, que eu investia em spreads, né, 2,25 e eu vendia 0,6 o spread. Então, poxa, você tem um delta aí de 1,6%, 1,65%. Numa duration de 7 anos, você tem que multiplicar, né, a duration pela compressão que você obteve. Então, você está falando aqui de aproximadamente, né, 7, 11%, né, 12%, dependendo do arredondamento aí. Então, você tem 11, 12% de ganho de capital, né, num ativo desse, onde você conseguiu comprimir 1,6% numa duration de 7 anos. Então, esse ganho de capital, ele reverte, obviamente, para o cotista, né, em rendimentos, em apreciação da cota, e a gente está conseguindo fazer essas trocas ao longo do tempo. Em dezembro passado, a gente fez uma troca muito legal também. Eu investi em junho de 23 num ativo de linha de transmissão, a 230 pontos, né, 2,3, e eu vendi ele a 0,28 de spread, né, então 0,28% sobre a NTNB comparado com, né, 2,3% acima da NTNB. Poxa, isso é uma compressão de 200 bips, né, de 2%. Pô, duration de 8 anos. 2% vezes 8 anos de duration dá 16% de ganho. Né? Então você fala, poxa, em 6 meses você conseguiu capturar 16% de ganho num investimento? Poxa, é muito legal. Né, naquele momento a gente até fez uma distribuição especial, né, naquele mês para aumentar, né, para entregar esse resultado para o cotista. Então a gente tem procurado no BODB manter esse nosso portfólio com um bom carrego, reciclando esses papéis que a gente já investiu e já capturou o ganho de capital, né? E pegando esse capital e reinvestindo em novos ativos que a gente vai conseguindo ter acesso com bons spreads, né, para ao longo do tempo aí conseguir
manter esse carrego robusto ao longo do tempo, né? Então, isso é um pouco do que a gente tem conseguido fazer no BODB e que é o que nos traz esse resultado diferenciado que a gente tem conseguido apresentar, né? Então, a hora que você olha o retorno total do fundo, nos dá bastante orgulho, a gente tem conseguido aí bons resultados nessa linha. Falando em portfólio e segmentos, né, dentro do FIINFRA, tem uma janela de oportunidades também em infraestrutura ligada ao agro? Então, é uma boa pergunta, viu, Andréia? Eu não sei. Eu acho que, bom, historicamente, onde que você teve essa intersecção ocorrendo? Onde que o agro conecta com infra, né? A coisa mais óbvia é no escoamento, né? Então, o escoamento de produção agrícola, através de rodovias, ferrovias e terminais portuários, é um ponto de intersecção. Eu acho que o crescimento do agro certamente empurra esse, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Mato Grosso com um programa de concessões bastante robusto, Mato Grosso do Sul, Bahia, a gente vê também projetos de ferrovias, né, como a FIOL, sendo, né, implantados. Você tem também outras coisas mais diretas, por exemplo, irrigação. Irrigação é um setor que está desde 2011 previsto nas debêntures, né, incentivadas. Eu não me lembro de ter visto nenhuma emissão do setor de irrigação. Uns 2 anos atrás, um banco Irrigação. me. Porque geralmente o cara vai fazer o financiamento para botar o pivô, né? Aquela máquina que vai andando e vai irrigando ali, né? Então, não vi, porque você tem uma volatilidade muito grande de receitas, é mais difícil para o investidor de longo prazo tomar esse tipo de risco, e geralmente os grandes grupos que conseguem dar garantias corporativas, eles acabam fazendo uma gestão de liability corporativa mesmo, e aí ele não tem interesse na emissão de debêntures incentivadas propriamente dita. E a gente tem no setor de açúcar e álcool as usinas fazendo cogeração. Então você tem, né, uma usina de açúcar e álcool que moe cana, tem o bagaço da cana, esse bagaço pode alimentar uma caldeira e fazer girar uma turbina a vapor da água, né? E gerar aí energia através dessa cogeração, né? Ou seja, a geração através desse insumo biológico que é um subproduto do processo primordial deles. Então mas isso já ocorreu, assim, a janela disso acontecer ocorreu principalmente ao longo da década passada. Então, quem tinha que fazer já fez. Não tem quase ninguém hoje que não tenha feito, porque de fato é muito accretive, né? É muito benéfico economicamente para a usina ter a cogeração, né? Produzir energia. Então eu vejo mais essas intersecções, viu, Andréa? Armazenagem. Armazenagem. No caso de TESC, é um terminal portuário que já tem ele fica em São Francisco do Sul, ele tem uma operação, ele tinha, né, uma operação de celulose, de fertilizantes, uma operação grande de movimentação de bobinas de aços planos, que ficava bem próximo de uma planta da ArcelorMittal, e ele ia fazer um investimento para movimentar grãos, granéis sólidos, milho e soja principalmente, e para isso construiu 3 silos, né? Não é uma estrutura de armazenagem, vamos dizer, estrito senso, só pela armazenagem, mas de fato é uma armazenagem ali do terminal para que ele possa fazer o escoamento desses grãos. Quando ele está atrelado a um terminal, né, como é esse o caso, aí ele se torna um ativo elegível. Então, os 3 silos que foram construídos, junto com o chip loader, né, e as adaptações de maquinário, foram objeto de uma emissão, né, de debêntures incentivadas, e aí sim elegíveis, tá? Mas aí são esses as intersecções que eu vejo aí com o agro. Gabriel, agora é o momento marketing. Por que investir no BODB11, o bodão da massa? Ah, legal. Olha, gente, eu acho que assim, a gente cuida do BODB com muito carinho, com muito cuidado.
o BODB ele é um fundo muito, muito querido por nós e acho que pelos seus investidores, né? Não só porque ganhou um apelido carinhoso aí, mas a gente tem tido um cuidado muito grande no crescimento desse fundo, né? Então, nós já fizemos 4 ofertas, né, desse fundo, todas as ofertas utilizando o valor patrimonial da cota como referência para fazer as ofertas. Todas essas ofertas nós fizemos a alocação rápida dos recursos. A gente tem tido um cuidado na composição dos distribuidores desse fundo, então a gente tem uma composição de distribuidores complementar, então vamos dizer, por um lado a gente já teve XP como coordenadora de ofertas distribuindo esse fundo, a gente já teve o Banco do Brasil como coordenador distribuindo esse fundo, a gente já teve o Itaú como coordenador líder, né, de ofertas do fundo, a gente tem bases, né, apesar de não terem participado como coordenadores, mas que adquiriram, participaram de ofertas que são muito ativas no mercado secundário, né, como da Guide, que agora foi adquirida pelo Safra, o BTG, muitíssimo ativo, os principais escritórios do BTG têm, né, exposição aí ao BODB, então você acaba gerando uma composição muito boa de passivo que gera essa liquidez muito proeminente que nós temos no BODB, poxa, 1,5 milhão, né, aí 1,7 milhão por dia, dependendo do dia que você... Olha, tem alguns dias onde até você bate mais de 3 milhões de volume de negociado, poxa, já são motivos aí que demonstram um pouco dessa qualidade do passivo do fundo, que é algo com que a gente se preocupa bastante. Mais difícil do que entregar bons resultados no fundo é você conseguir alcançar uma boa qualidade de ativo, de passivo, porque a boa qualidade do passivo te permite ter uma movimentação mais suave de cotas. Então, você não tem o problema de ter baixa liquidez e movimentações abruptas de cota com pequenas movimentações nominais. Então, você ter uma liquidez como essa geralmente é muito desejável e a gente, como casa independente, né, uma gestora independente, com o nosso veículo listado, a gente é muito cuidadoso com relação a isso, a gente está muito orgulhoso desses números que o BODB tem apresentado em termos de liquidez e em termos de capacidade de manter aí sempre um ágilzinho, né, na cota mercado frente à sua cota patrimonial, então é motivo de orgulho para nós. A gente também gosta muito do fato de termos já superado 20 mil investidores, a gente sente um senso de responsabilidade muito grande para com esses investidores todos, o que permite a gente poder ter interesse de continuar executando esse trabalho, que na minha opinião tem sido um trabalho de entregar aquilo que a gente prometeu e aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, nós começamos o fundo em dezembro de 2021 com a proposta de ser um fundo que ia crescer, aumentar a liquidez do seu passivo, suas negociações em bolsa, que ele ia aumentar sua diversificação de ativos, né? Então, a gente começou em 2021 com 2 ativos no portfólio. Nós temos hoje 16 ativos porque é da nossa vontade. A gente poderia, obviamente, ter muito mais, mas a gente quer crescer ele com esses ativos mais exclusivos e mantendo esse carrego importante que eu comentei. Então, nós conseguimos entregar resultados superiores ao objetivo de rentabilidade do fundo. Né? Então, o objetivo de rentabilidade do fundo é de 1,5 a 2,5 acima da NTNB. Poxa, a gente entregou mais do que isso. Como é que a gente entregou mais do que isso? A gente colocou mais risco no fundo? Não. A gente fez alocações com alta disciplina de capital e fomos capazes de fazendo reciclagens favoráveis dos ativos do fundo ao longo do tempo, capturando ganhos de capital. Às vezes mais de uma vez com o mesmo ativo, que é bem interessante. Então, nós conseguimos entregar um retorno que é ainda melhor do que a gente se propôs a fazer, e os aspectos qualitativos do fundo, nós conseguimos também entregar o que nós nos propusemos a fazer, todos fatores esses que, na nossa opinião, deixam o BODB numa posição muito privilegiada nesse momento, né, de um veículo com um ótimo histórico, e que no momento atual deixa ainda mais pronunciado o diferencial da Bocaina enquanto gestora especializada e que busca esses ativos com mais spread. Então, se você fizer uma comparação com as carteiras de outros veículos, né, de outros fundos listados, você muito provavelmente vai encontrar spreads de crédito inferiores aos que tem no spread de crédito do portfólio do BODB. Por quê? Justamente derivado dessa forma nossa de atuar.
são estilos de gestão diferentes de cada fundo, é claro, mas eu acho que você consegue vislumbrar no BODB hoje uma alternativa muito interessante para ter um carrego legal, isento, né, de imposto de renda para pessoa física ao longo do tempo. Então, eu, obviamente, muito suspeito, mas eu gosto muito dessa alternativa de investimento nesse momento aí que a gente está vivendo com tantas emissões a spreads super baixos, né? Maravilha. Mais uma vez, Gabriel, gostaria muitíssimo de te agradecer esse super mega bate-papo de sempre, né? Sempre que você se dispõe a vir aqui e dar uma aula em relação à questão da infraestrutura, mas mais especificamente aí sobre o mercado e os FIINFRAs, né? Os fundos de investimento da infraestrutura. Gostaria que você deixasse, então, as suas considerações finais e as mídias sociais aí para o pessoal que, não, eu quero conhecer mais, eu quero entender mais a respeito, aonde eu posso procurar. Maravilha, obrigado. Eu queria agradecer o espaço, Andréia, novamente aí. A gente vem sempre com muita alegria trazer um pouco dessa visão, não só do BODB, mas um pouco do mercado também, visões, vamos dizer, particulares nossas, mas que a gente espera contribuir com a visão dos investidores, né? Então, obrigado pelo espaço. Acho que quem quiser conhecer a Bocaina Capital, mais do que olhar mídias sociais, eu recomendo acessar o site da gestora mesmo, www.bocainacapital.com. Lá tem vídeo explicativo, lá tem todos os nossos relatórios mensais, e eu convido principalmente os investidores a nos conhecerem através do nosso relatório mensal, porque o nosso relatório mensal ele é feito com muito cuidado. A gente às vezes demora um pouquinho para soltar esses relatórios, porque justamente cada relatório a gente gasta um tempo ali tentando trazer não só as atualizações do fundo, porque atualizar uma tabela é super simples. Na verdade, para saber cota patrimonial e portfólio, ninguém precisa de relatório de gestora. Você tem disponível na CVM, todo dia está lá, disponível. Então, a gente faz o relatório justamente para trazer uma visão mais qualitativa. A gente traz conteúdo também nesses relatórios, explicações de conceitos de renda fixa, duration, compressão de taxa, ganho de capital. A gente fala sobre o regulatório, então tem lá uma nota explicando sobre a nova lei, o novo decreto, tem aí também detalhamento sobre como que a gente está pensando o fundo de maneira mais estratégica, então como que foram feitas as alocações, né, das ofertas e etc. Então acho que a gente faz com muito carinho. Eu acho que quem quiser conhecer mais do fundo, a melhor fonte de informação é através dos relatórios mensais e, óbvio, a gente adora receber mensagens no site, mensagens na caixa do RI, e nós mesmos que analisamos e respondemos as perguntas e as dúvidas ali no ri@bocainacapital.com. Quem quiser tirar alguma dúvida específica e mandar mensagem ali, a gente está à disposição. Maravilha. Obrigado, Gabriel. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fio dessa quarta temporada. Tchau, 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 Gabriel. Tchau, obrigado.